Que a paz de Cristo Jesus, que excede a todo entendimento, abençoe você e sua família onde você estiver. Este é o terceiro vídeo da série Pistis Sophia. E vale lembrar que a palavra pistis significa fé, enquanto que a palavra Sofia significa sabedoria. Neste vídeo, nós estaremos abordando sobre os 12 aeons, revelações essas que Cristo Jesus passou para seus discípulos e também para sua mãe, a Virgem Maria, enquanto esteve neste mundo. E mencionamos que esses 12 aeons estão dentro do universo relativo e são governados, segundo este documento de Nag Hammadi, por 12 arcontes. Eu sou o pastor Gilvaí de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, se inscreve aí no nosso canal. É de graça, não te custa nada e vai nos ajudar muito a levar esta e muitas outras mensagens que existem nesse canal. Deixe também o seu like para que haja engajamento e comente, faça comentários. O seu comentário será muito importante para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante e divulgue este vídeo para outras pessoas. Você está preparado para entender este conteúdo, um conteúdo forte, impactante, revelador, e você não vai encontrar um conteúdo como este por aí. Antes, porém, eu te peço que assista primeiro os 2 primeiros vídeos desta série Pistis Sophia. Com certeza, esses 2 vídeos abrirá a tua mente para que você entenda este terceiro. E aguardem a continuação dos vídeos que iremos abordar ainda sobre este documento. O tema deste vídeo, como mencionamos, é os 12 aeons. Você está realmente preparado para entender este conteúdo? Se você está preparado, então vamos lá. Assim ficou registrado no documento. Penetrei nas casas da esfera, brilhando radiantemente, e não havia modo de medir a intensidade da luz que me rodeava. E todos os arcontes e todos aqueles que estavam nessa esfera se agitaram entre si. E eles viram a grande luz que estava em mim e observaram com atenção a minha veste e viram nela o mistério dos seus nomes. Ficaram possuídos de maior agitação e, mostrando grande temor, diziam: como é que o Senhor do Universo passou entre nós sem o nosso conhecimento? E todos os seus laços foram desatados, as suas regiões e as suas ordens, e cada um deixou a sua ordem, e todos se prostraram ante mim e ante a minha veste. Adoraram-me e cantaram junto louvores aos interiores dos interiores, com grande temor e possuído de uma grande agitação. E abandonei essa região e cheguei à porta da segunda esfera, que é o destino. Depois todas as suas portas se agitaram e abriram-se por si mesmas. E entrei na casa do destino, brilhando com grande intensidade. E não havia forma de medir a intensidade da luz que estava em mim, porque brilhei no destino 49 vezes mais do que a primeira esfera. E todos os arcontes e todos aqueles que estão no destino foram possuídos de uma grande agitação. Prosternaram-se e foram invadidos por um grande temor ao ver a imensa luz que estava em mim. Veja que mensagem reveladora e impactante. E observaram com atenção a minha veste e viram nela o mistério dos seus nomes, e com agitação e com grande temor diziam: como foi que o Senhor do Universo passou entre nós sem que tivéssemos conhecimento?
e todos os laços das suas regiões e das suas ordens foram desatados. Todos eles vieram imediatamente prosternar-se ante mim, glorificaram-me e juntos cantaram louvores aos interiores dos interiores, estando possuídos de grande temor e grande agitação. E abandonei essa região e ascendi a dos aeons dos regentes, e cheguei ante os seus véus e as suas portas, brilhando com grande intensidade, e não havia medida para a luz que estava em mim. Sucedeu então quando cheguei aos 12 aeons, veja a expressão, aos 12 aeons, que os seus véus e as suas portas foram sacudidas umas contra as outras. Espontaneamente os seus véus por si mesmos se afastaram e as suas portas se abriram de par em par, e entrei aos aeons, brilhando com grande intensidade, e não havia medida para a luz que me rodeava, 49 vezes mais intensa que a luz com que brilhei nas casas do destino. E todos os anjos e arcanjos dos aeons, e seus arcontes, e os seus deuses, e os seus senhores, e as suas autoridades, e os seus tiranos, e os seus poderes, e as suas chispas de luz, e as suas fontes de luz, e os seus inigualáveis, e os seus invisíveis, e os seus antecessores, e os seus triplos poderes, viram-me brilhar intensamente, e não havia modo de medir a intensidade da luz que me envolvia, e foram possuídos de grande agitação, e um grande temor os invadiu quando viram a grande luz que estava em mim. Veja, este é o poder do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor dos céus, da terra e do mar. Ele é Jesus Cristo, o Senhor, ou simplesmente Yeshua e Amashia. Vamos continuar. E na sua grande agitação e em seu grande temor, retiraram-se para a região do grande antecessor invisível e dos grandes poderes triplos. E devido ao grande temor e à sua grande agitação, o grande antecessor com os 3 poderes triplos continuaram no seu movimento de um a outro lado da sua região e não puderam fechar todas as suas regiões devido ao grande temor que os invadia. E agitaram todos os aeons e todas as esferas de todas as suas ordens, invadidos de temor e agitação, devido à grande luz que estava comigo, a qual não tinha o mesmo poder que tinha quando eu estava na terra, quando a veste de luz veio até mim, porque o mundo não podia suportar a luz tal como era na realidade. O documento dá a entender, à medida em que o Senhor passa de um aeon para outro, ou de um céu para outro, o seu poder multiplica ou triplica cada vez mais. Esta é a realidade que o documento está nos revelando. Se tivesse sido assim, o mundo e tudo ao seu redor teria sido destruído nesse momento, pois a luz que tinha comigo nos 12 aeons era de uma intensidade de 8.700 miríades mais do que a luz que tinha quando estava no mundo entre vós. Veja, o documento está abordando realmente o pensamento que destacamos anteriormente. Se Jesus, na sua existência aqui na Terra, tivesse utilizado de todo o seu poder ou de toda a sua glória, o mundo teria sido destruído, porque o mundo não resistiria o Senhor da glória em sua essência. É o que o documento nos mostra.
É o que o documento nos revela. Como você compreende esta palavra? Como você compreende esta mensagem? Você concorda, discorda? Pesquise e veja que está de acordo com o livro de São Mateus, no capítulo 28, quando o mestre por excelência disse: todo o poder foi me entregue nos céus e na terra. Sucedeu que todos aqueles que estavam nos 12 aeons, quando viram a luz que estava comigo, foram possuídos de uma grande agitação e correram por todos os lados nos aeons, e todos os aeons e todos os céus e as suas ordens se agitaram uns contra os outros devido ao grande temor que possuíam, porque nada sabiam acerca do mistério que havia sucedido. E além disso, o grande tirano e todos os tiranos em todos os aeons começaram a lutar em vão contra a luz, sem saberem contra quem estavam na luta, uma vez que nada mais viam sobre a dominante luz. Veja, caro espectador, veja, caro internauta, que o documento está abordando que não existe tirano somente nos países da Terra ou somente no planeta Terra. Nesses grandes aeons existe um grande tirano e existem outros tiranos. Por quê? Porque praticam tirania com os habitantes que têm um poder menor nessas regiões ou nesses aeons. Será que este documento ou a parte deste documento nos lembra alguma coisa sobre o mundo ou sobre o planeta Terra, ou quem sabe sobre a tirania no Brasil? Deixe aí nos comentários. Sucedeu então que, quando lutaram contra a luz, todos e cada um deles se debilitaram e foram expulsos dos aeons e converteram-se nos habitantes da terra, mortos e sem alento de vida. Isto me faz lembrar o capítulo 6 do Gênesis, quando na Bíblia Sagrada diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e escolheram para si todas as mulheres e realizaram todos os atos sexuais com elas, as quais deram à luz a gigantes ou no poder ou na estatura. Não quero mencionar essa questão, mas está de acordo com esta parte do documento. Vamos continuar. E tomei de todos uma terça parte dos seus poderes, para que eles não participassem nas suas diabólicas atividades, e para que, se os homens que estão no mundo os invocarem nos seus mistérios, esses a que os anjos que os violaram deram continuidade, quer dizer, as suas feitiçarias, não possam lográ-lo em tais invocações. O documento também traz mensagem tenebrosa, falando de feitiçaria, do relacionamento entre homens e anjos. E o destino e a esfera sobre os quais tem autoridade, eu os mudei, de tal modo que passem 6 meses virados para a esquerda e consigam as suas influências, e que olhem 6 meses para a direita e verifiquem as suas influências. Pelo mandado no primeiro mandamento e por mandado do primeiro mistério, o administrador da luz colocou-os, vendo à esquerda cada vez mais, que conseguiam as suas influências e os seus propósitos. Sucedeu que, quando cheguei à sua região, eles se amotinaram e lutaram contra a luz, e retirei-lhes 1/3 do seu poder, para que não lograssem os seus diabólicos propósitos. E mudei o destino e a esfera sobre os quais tem autoridade, e coloquei-os olhando para a esquerda por um espaço de 6 meses, e levando a cabo as suas influências, e coloquei-os outros 6 meses virados para a direita e efetuando as suas influências.
No momento em que disse isto aos seus discípulos, também lhes disse: os que têm ouvidos para ouvir, deixai-os ouvir. Foi o que Jesus mencionou aos seus discípulos. Está de acordo também com textos, principalmente do Apocalipse, que diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você tem ouvidos para ouvir? Então ouça esta mensagem várias vezes. Então, quando Maria ouviu o Salvador dizer estas palavras, ficou a olhar fixamente o espaço durante 1 hora e disse-lhe: Senhor, permita-me falar abertamente. E Jesus, compassivo, respondeu a Maria: Maria, bendita és, a quem aperfeiçoei em todos os mistérios do alto. Fala abertamente, porque o teu coração é elevado ao reino dos céus, mais do que todos os teus semelhantes. Então disse Maria ao Salvador: Senhor, o que nos dissestes? Os que têm ouvidos para ouvir, deixa-os ouvir. Havei-lo dito para que compreendamos o que disseste. Por isso, Senhor, eu posso falar sem preconceitos. Tu disseste: retirei 1/3 do poder dos regentes dos aeons e mudei o seu destino e a sua esfera sobre os que eles dominam, para que, se a raça humana os invoca nos mistérios, esses que os anjos que os violaram lhes ensinaram para levar a cabo os seus propósitos diabólicos e ilícitos nos mistérios das suas feitiçarias, para que de agora em diante não logrem os seus ilícitos propósitos. Tu lhes retiraste o seu poder e dos adivinhadores e dos seus consultores, daqueles que dizem no mundo aos homens o que vai suceder, para que eles, a partir deste momento, não saibam como predizer o que vem, porque tu mudaste as suas esferas e fizeste com que passem 6 meses olhando para a esquerda e obtendo as suas influências, e outros 6 meses olhando para a direita e obtendo as suas influências. Veja que não tem probabilidade nenhuma desses adivinhadores que são influenciados, segundo este documento, por seres que perderam a graça e que o Senhor retirou parte do seu poder, saber o que vai acontecer. Então, quando um elemento deste está predizendo o futuro, dizendo que foi alguém que lhes revelou, que lhe mostrou e que não tem como dar erro, é mentira, é coisa errada. Estes seres obtiveram parte do seu poder, mas a grande parte do seu poder, segundo este documento, foi retirado pelo Senhor, para que eles não saibam o que vai suceder. E não sabem mesmo o que vai suceder, nem quanto tempo resta para a humanidade neste planeta. No que diz respeito a esta palavra, Senhor, o poder que estava no profeta Isaías falou assim e proclamou noutro tempo, com espiritual semelhança, quando diz sobre a visão do Egito: onde então, ó Egito, estão os teus consultores e adivinhos, e aqueles que chamam da terra, e aqueles que bradam das suas entranhas? Veja, os adivinhadores do Egito, principalmente na época em que Israel esteve no Egito, os seus supostos poderes, que com certeza era advindo de seres da escuridão, foi até um determinado espaço. E a partir daquele determinado espaço, o poder destes adivinhadores não tinha mais nenhum efeito. É o que o documento está abordando e é o que nós encontramos principalmente também no livro do Êxodo, na Bíblia Sagrada. Deixai-os então que declarem de hoje em diante as ações que o Senhor Sabaote levará a cabo.
Então o poder que estava no profeta Isaías e que foi anunciado antes da tua vinda consistia em que tu retirarias o poder dos regentes dos aeons e mudarias a sua esfera e o seu destino, para que nada possam saber daqui em diante. É a fala de Maria, a mãe de Cristo Jesus, que está sendo registrada neste documento denominado de Pistis Sophia. Por este motivo também se disse: tu então não saberás o que fará o Senhor Sabaote, quer dizer, nenhum dos regentes saberá o que farás daqui em diante, pois eles são Egito, porque eles são matéria. Então veja que o documento está abordando que seres que habitam nos aeons, e veja, não está falando do aeon eterno, mas de aeons com probabilidade de eternidade. Esses seres que habitam nesses aeons também são constituídos de matéria. O conteúdo é tenebroso e revelador. O poder que estava em Isaías, então predito, e que a ti se referia, dizendo: de hoje em diante não saberás o que fará o Senhor Sabaote, devido ao poder de luz que recebeste dele, o digno que está na região da direita e que hoje está no teu corpo material. Por esta razão, meu Senhor Jesus, tu nos dissestes: o que tem ouvidos para ouvir, que ouça, para que tu, o mais poderoso, saibas de quem é o coração que mais ardentemente se elevará aos reinos do céu. Veja a expressão do documento. Tu, o mais poderoso, significa o Senhor dos céus e da terra, e que tem todo o poder nas mãos. Yeshua, conhecemos por este nome aqui no planeta Terra. Sucedeu que, quando Maria concluiu estas palavras, Jesus disse: bem o disseste, Maria, porque tu és bendita entre todas as mulheres da terra, e porque serás a plenitude de todas as plenitudes e a perfeição de todas as perfeições. Quando Maria ouviu o Salvador dizer estas palavras, impressionou-se grandemente e aproximou-se de Jesus, prostrou-se ante ele, venerou os seus pés e disse-lhe: Senhor, escuta-me, que desejo perguntar-te sobre o que disseste antes de nos falares sobre as regiões onde fostes. Jesus respondeu a Maria dizendo: fala com liberdade e não temas. Todas as coisas que tenhas em dúvida te revelarei. E ela disse: Senhor, conseguirão todos os homens que conhecem o mistério da magia, de todos os regentes, de todos os aeons do destino e daqueles da esfera, na forma em que os anjos que violaram e que lhes foi ensinado, se os invocam nos seus mistérios, quer dizer, na sua diabólica magia, impedir as boas ações? Eu paro por aqui e te pergunto, como você entende esta mensagem? Será que esta pergunta que Maria fez a Cristo Jesus, o seu Filho, que os anjos que se rebelaram no passado e que foram destituídos de suas glórias, podem impedir as boas ações que venhamos tentar realizar em prol da humanidade neste planeta Terra? Como você compreende esta mensagem? Aguardem o próximo vídeo, que com certeza a resposta desta questão vai ser externada pelo Senhor. Eu concluo este vídeo dizendo que o Eterno, o Senhor, abençoe a tua vida onde você estiver. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.